Alô pessoal, tô eu aqui, vamos começar. Beleza, vai chegando todo mundo. Já entrei em contato com o meu convidado de hoje. Tá chegando aí. Oi, Jaque, oi, Anne, Marlene Medrado, que acho que é a mãe do. É a mãe do Wagner, isso. Oi pessoal, tudo bem? Lola tá aí já. Luaninha, fiz o teste antes com Luana, me ajudou, né, Luana? Beijos. Tati, fazendo a chamada, hein, gente? Olha a chamada. Todo mundo aí, né? Tá bom, lembrei. Tem que falar do Navega UFRJ. É terça e quinta, né, Lola? Will, Barbosa, Mateusito. Qualquer coisa, Daniel tá aqui também. Vamos chamar, então. A luz tá ótima hoje, né? Até troquei o celular aqui, peguei o celular emprestado para fazer isso. Bruno, Elaine. Olá, celular emprestado, Barbosa, é do Neto. Gigi, que bom, Gigi, tu tá aí, legal, bacana. Ah, o Jorge Emanuel tá aí, que legal. Oi, aí, tudo bom? Fazendo a chamada, parece aqueles caras. E aí, tudo bom? Oi, pessoal aí, beleza? Vamos nós? Vamos começar? Então, ó, tô chamando aqui o Daniel, tá? Daqui a pouco a gente fala, eu apresento a ele e a gente vai começar, tá bom? Chamando ele aqui então. Tá chegando. Oi, Cher. Oi, Daniel, tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Que bom Boa que tarde, você. né? Boa tarde, boa tarde. Que bom que você aceitou o nosso convite, está aqui com a gente. E para a gente é uma honra receber você, uma figura do samba, uma figura de ponta aí da história, né, recente do nosso samba. Então é muito bacana que a gente possa juntar, né, como foi quarta-feira, a Lili, que é uma pessoa que tem uma história no samba e hoje em dia é uma pesquisadora, historiadora e trabalha, né, fazendo Verdade. cobertura, jornalismo lá do samba. E você que está aqui vai falar um bocado da sua história, da sua experiência, tá? Essa semana a gente está, na verdade, o mês de maio, a gente está fazendo a saudação aos pretos velhos, né? Trazendo um pouco da cultura afrodescendente. A gente começou com jongo e agora viemos para o samba. Então, chegamos nas escolas de samba aqui do Rio de Janeiro e estamos na semana que vem, entrando para o samba de roda e vamos fazer um grande bate-papo sobre isso, né? Na verdade, eu estou só representando aqui o nosso projeto, que é a Companhia Folclórica do Rio, e está todo mundo aí assistindo, o pessoal entrou na live. Então, eu queria, Daniel, te agradecer muito pelo convite, te saudar. Seja bem-vindo ao nosso bate-papo aqui. Quero que você fique à vontade para contar a sua história, contar um bocado de coisa, tá bom? Então fique à vontade. Pode começar a falar o que você quiser. Daqui a pouco a gente vai conduzindo um pouco a conversa, tá? Beleza, então. Então, primeiramente, queria agradecer ao convite, a Jaque, que está aí, né? Que foi a intermediadora, né? Que fez essa ponte. Agradecer vocês também por esse espaço. Acho que é muito importante quando as pessoas contam um pouco da dança, né? Não só a dança, não só o samba, mas eu acho que envolve todos os estilos. E é bacana quando a gente consegue, de certa forma, também poder aprender, porque eu assisti um pouco da sua live com a Lili e eu pude, de certa forma, também aprender algumas coisas com ela, né? A Lili foi uma das grandes portas-bandeiras também, passou pela Em Cima da Hora, já foi jurada também, e é uma grande entendedora da dança do Casal de Messalha e Porta-Bandeira. E é isso. Que legal, que bom. Então, como eu falei no começo, né? Eu achei legal, a Lili é uma amigona nossa, uma pessoa que a gente já conhece há muito tempo, e a Jaqueline que trouxe, que falou, não, vai o Daniel é uma pessoa muito legal, bacana, adoro ele vai ter certeza que vai
né, vai ter o maior prazer de participar, de contar um pouco da sua história, né, como é que chegou nesse patamar, né, que você tá hoje como primeiro mestre-sala. Isso é muito bacana, né, uma história do Rio de Janeiro, né? Lili contou um pouco dessa história a partir de personagens distantes. Agora a gente está aqui com um personagem pertinho da gente, aqui do outro lado da linha aqui, para falar um pouco disso. Então conta, Daniel, fala aí, como é que foi essa sua história de entrada na aproximação sua com o samba? Conta aí, bem à vontade, conta, vai lembrando suas primeiras lembranças até o dia de hoje. Então, na verdade, eu tive o primeiro contato com 8 anos de idade, quando eu fui no ensaio da Escola de Samba Mirim de Salgueiro, que é o Aprendizes do Salgueiro, e eu tinha ido com uma vizinha minha, que era da velha guarda, e aí era justamente num domingo, e tinha reunião de velha guarda, antes do ensaio da Escola Mirim. E aí, quando acabou a reunião da velha guarda, começou o ensaio, e aí eu vi um monte de criança sambando e falei para ela que eu queria participar daquele grupo ali. E aí, de imediato, ela chamou uma das responsáveis pela ala, me colocou ali junto da galera, comecei a sambar, e dali começou aquele amor pelo carnaval, né? Aí desfilei 2 anos, 98 e 99. Para o carnaval de 2000, eu tinha feito 99 primeira comunhão, e decidi aproveitar a calça social da primeira comunhão para poder ir para o ensaio, porque antigamente, hoje não é mais assim, mas antigamente, quando se fazia a primeira comunhão, tinha que ir todo social, era gravata, blusa. Hoje não, hoje é mais calça jeans, uma blusa com tema. E naquela época, como era tudo social, eu falei assim, vou aproveitar e vou para o samba com essa calça e com o sapato da primeira comunhão. E aí coloquei uma regata vermelha e fui para o ensaio. Chegou lá, eles estavam puxando justamente crianças que estavam de calça. E dentre, sei lá, umas 200 crianças, só tinham 2 de calça branca, que era eu e um outro menino. E de imediato puxaram o outro menino primeiro, porque ele estava mais trajado, estava com blusa social, estava de colete. E eu não, eu só estava com a calça social. E aí o garoto, na verdade, o sonho do menino não era ser mestre-sala, era ser passista. E aí a menina girando acertou a bandeira na testa dele, e aí ele se invocou, falou que não queria dançar, que queria ser passista. Aí tiraram ele e me puxaram de imediato para dançar com a menina. E dali começou o meu primeiro contato com a dança de mestre-sala. Aí desfilei em 2000. Aí, para o carnaval de 2001, eu comecei a fazer aula, que era um trabalho que tinha na Praça Tiradentes, ali hoje onde é a delegacia, próximo à Estudantina, e tinha uma academia de dança ali, onde esse professor, que é o Jorge Edson, dava aula de dança de mestre-sala e porta-bandeira. E aí eu comecei a participar. E eu lembro que o meu primeiro contato com o Jorge Edson foi que eu entrei na academia e ele falou para mim assim, deixa sua mãe aqui no canto e vamos ali que eu quero conversar com você. E a primeira pergunta dele foi, você quer ser mestre-sala porque você tem vontade de aprender a dança ou sua mãe está te obrigando? E eu falei, não, eu quero ser mestre-sala. Aí ele, então tá, vamos ali. Aí comecei então a fazer aulas. E aí desfilei no Aprendiz de Salgueiro. Para o carnaval de 2006, houve uma reestruturação no grupo de casais e me tiraram da escola Mirim e me subiram para a escola oficial, onde eu passei a desfilar como terceiro mestre-sala. E nesse meio tempo eu comecei a desfilar em outras escolas do grupo de acesso também, porque a menina que dançava comigo, a mãe dela dizia que eu tinha que sair um pouco da zona de conforto, que era o Salgueiro, e conhecer outras escolas. E aí, por coincidência também, a Lili foi da Em Cima da Hora, eu passei pela Em Cima da Hora, desfilei na Em Cima da Hora como segundo mestre-sala, desfilei na Acadêmicos da Barra da Tijuca, e aí no meu último ano para o desfile de 2011 no Salgueiro, eu saí do Salgueiro e fui para Estácio de Sá para ser primeiro mestre-sala.
Até então, no Salgueiro, eu era segundo mestre-sala. E aí saí do Salgueiro, fui para Estácio. Fiquei 3 anos na Estácio. E depois da Estácio, eu comecei a... Eu ganhei a oportunidade, na verdade. Recebi o convite para ir para Grande Rio, que é a escola na qual eu me encontro hoje. Você, então, começou muito cedinho. Você é muito novinho. Então, já tem uma trajetória enorme aí, né? Já estou com 22 anos de carnaval. Já? Nossa, quase um delegado. Olha só. Você estreou, então, como primeiro na Estácio com quantos anos? Olha, na verdade, eu fui primeiro antes, mesmo estando no Salgueiro, que eu era terceiro, eu tive primeiro contato no grupo B, que foi na Flor da Mina do Andaraí, em 2007. Foi o meu primeiro contato como primeiro mestre-sala. Aqui atrás, o Andaraí, eu moro no Grajaú. Por carnaval de 2012 que eu recebi o convite para ir para ser primeiro da Estácio. Eu devia ter em torno de Olha, eu não gravo muito bem a minha idade nessa época, não. Acho que só fazendo matemática. Mas eu devia ter uns 24, 25 anos, por aí. Não, hoje você tem quanto? 31. Hoje eu tenho 31. Ah, você tem 31. Entendi que você tinha 22. Não, você tem... Não, eu tenho 22 de carnaval. De carnaval. Isso. Ah, nossa. Muita história, né? Que legal, que bacana. E aí, então... Chegou Não, primeiro, né? Você tem lá a tua história que foi muito premiada na Estácio, né? Já que falou isso, você sempre ganhou prêmio, nota máxima, aí do Estandarte de Ouro e tal. Fala disso, como é que é isso? Olha, meu primeiro Estandarte de Ouro eu ganhei no Salgueiro, quando eu era segundo, quando eu fui segundo. Meu primeiro ano sendo segundo, eu ganhei Estandarte de Ouro de mestre-sala Revelação. E aí... Na Estácio, dançando como primeiro, eu ganhei Sambanete, que é um troféu que é dado no grupo de acesso, porque o estandarte ele não é de eleger casal no acesso, só no especial. Então, no grupo de acesso eu ganhei Sambanete, ganhei Estrela do Carnaval, ganhei um prêmio chamado Jorge Lafon, que é dado pela Cubango. E aí fui ganhando essas premiações assim durante os desfiles, durante alguns anos, e fui conseguindo também adquirir notas máximas, né? Que era o mais importante, que na verdade a gente almeja muito a nota, porque a nota ela acaba de certa forma ajudando num contexto geral, não ajuda só o casal, mas ajuda a escola também, né? Na questão da colocação, né? E se depender até às vezes do campeonato, né? Claro, é um conjunto, né? É todo ali. A Lili falou muito sobre isso, né? A importância aquela construção histórica que mostra a importância da figura do mestre-sala e da porta-bandeira, né? Do pavilhão como assim, maior representação da escola, e como é que ela é uma responsabilidade muito grande, né? Que eu acho que isso vocês vão aprendendo desde a formação, né? Acho que é básico. Sim. Vocês, na verdade, as pessoas que estão se ocupando de formar vocês, trazem isso, né? Esses fundamentos muito fortes, né? Fala um pouquinho, sua experiência lá com o nosso querido mestre Manuel Dionísio. Você passou por lá também, não foi? Passei, fui auxiliar de instrutor do projeto, fui aluno, fui auxiliar de instrutor, me tornei instrutor depois. Foi uma experiência muito bacana. Eu sou até muito grato ao seu Dionísio. Seu Dionísio, por várias vezes, me ajudou, me levou até para outros estados para ajudar a fundar alguns projetos que tem núcleos, né, fora, como Porto Alegre, São Paulo, né? Então, eu ia muito com o seu Dionísio para ajudar nessa questão, e o seu Dionísio foi uma pessoa muito importante, não só para mim, mas eu acredito que para muitos casais de mestre-sala e porta-bandeira. Acho que ali dentro formou grandes mestres, grandes casais. E assim, o que é mais interessante na história do seu Dionísio é que o seu Dionísio ele nunca foi mestre-sala. Mas ele foi bailarino da Mercedes Batista. Isso. Mas ele era apaixonado pela arte, né? Foi uma pessoa, uma pessoa que luta muito
por esse quesito que é o casal de mestre e porta-bandeira, já tiveram muitos momentos em que tentaram até acabar com a questão das notas do casal. Isso, o Dionísio é uma das pessoas que está sempre batendo de frente e é uma pessoa importante. Então, assim, eu aprendi muita coisa ali dentro também do projeto do seu Manuel Dionísio. E eu tive outros professores fora. Eu tive aula com o saudoso Ronaldinho, que era um dos grandes mestres-salas na época. E era um mestre-sala que ele tinha uma técnica muito clássica, embora nunca tivesse feito balé, mas era um estilo dele bem clássico. Tinha um trejeito bem malandreado também, que é uma coisa que a Lili também deve ter falado para vocês, que nessa construção da dança do casal de mestre e porta-bandeira, que como é que surgiu, né, esse surgimento. Então ele trouxe muito essas técnicas. Então eu consegui ter o privilégio de aprender com o Ronaldinho, que também foi uma pessoa que trabalhou junto com o mestre Dionísio. O mestre Dionísio foi mestre de cerimônia do Ronaldinho no Salgueiro também. Então, assim, foram muitos contatos e muito aprendizado. E é muito bacana quando a gente que se inicia na dança de mestre e porta-bandeira, a gente não aprende só a prática, mas também a teoria de como surgiu, como foi criada a figura do mestre-sala, da porta-bandeira, a importância que tem um casal de mestre-sala e porta-bandeira de conduzir um pavilhão, de estar representando, na verdade, aquela comunidade, porque o mais importante da dança do casal de mestre-sala e porta-bandeira não é o casal, e sim o pavilhão, que é onde traz aquela comunidade, é a bandeira, que é, de certa forma, o símbolo maior, a estrela maior de uma agremiação, que às vezes eu até sinto falta aqui no Rio, é do respeito que se tem, como é lá em São Paulo. Lá em São Paulo, eles têm todo uma reverência muito maior quando entra um pavilhão, eles reverenciam, eles abrem, fazem um corredor para entrar a bandeira, eles meio que batem cabeça pro pavilhão da outra agremiação. Eu acho isso muito bonito. E aqui no Rio de Janeiro a gente não tem mais isso, né? É uma coisa que se perdeu, que na verdade eu acho que teria até que se rever para voltar a esse contexto. Ah, que legal. É bacana, né, essa coisa da formação, porque não é só assim, não é um bailarino ali representando um papel, né? Na verdade, você vai trazendo para muito próximo da sua própria história, né, que é uma história de paixão pela dança, mas de paixão pelo samba, pela história do samba, né? Pela tradição que foi construída ao longo de tanto tempo, né, que a gente, como a Lili falou, a construção desse personagem tem um conjunto o somatório de outros personagens e foi se moldando a uma história da construção das escolas de samba e se tornou o que é hoje, né? Isso é muito legal, da pessoa ter consciência ali do que está fazendo, de como é que representa aquele papel, não só ali, eu sou um profissional, não. Realmente tem uma questão de paixão, de entendimento, né? E a capacidade até de transmitir aquilo em todos os sentidos, não só ali na avenida, mas também com quem você se relaciona, para quem você ensina, né? Porque hoje em dia também isso é um espaço muito, muito importante. Daniel, você também dá aula, faz alguma atividade assim de formação? Hoje não mais. Na época eu fazia junto com o mestre Manuel Dionísio no projeto. Mas aí, por conta desse meu compromisso com a Grande Rio, eu acabei não tendo mais tempo, porque é uma responsabilidade que requer muita atenção. Então, assim, a gente que tem essa responsabilidade hoje, a gente acaba, de certa forma, sendo muito sugado, né? Que eu digo assim, porque são ensaios de manhã, de tarde, à noite, de madrugada. Então a gente acaba, de certa forma, nem tendo tempo para fazer outras coisas, né? Então, assim, hoje eu não dou mais aula, mas passei um bom tempo da minha vida, assim, ajudando no projeto do Manuel Dionísio. Conta um pouco disso. Como é que é a rotina de um mestre-sala como você, que está assim, nesse nível, no patamar como o seu? Conta pra gente um pouco. Hoje a gente sabe que o carnaval ele sofreu muitas alterações,
muitas adaptações também, mudanças que foi por conta da evolução que foi se passando, que é os carnavais dos dias atuais, e também porque o carnaval ele se tornou, de certa forma, um comércio, né? Ele é uma coisa muito comercial. É um espetáculo para o mundo. Então, assim, o mestre-sala, no caso eu, pelo menos na parte de preparação, eu tenho um preparador físico, que a escola nos concedeu, que é o Bruno Germano, que ele até trabalha também na seleção brasileira. Ele é um dos grandes preparadores de casais de mestre e porta-bandeira, ajuda o casal do Salgueiro, inclusive esse ano ajudou o casal da Viradouro e nos ajudou também. Então, assim, a minha rotina quando chega o período de ensaio, na parte da tarde eu faço aula de balé na escola de dança Maria Leneva, que é um curso, na verdade, que os nossos coreógrafos arrumou para mim e para minha parceira. E à noite minto. Na verdade, 2 horas da tarde começa o nosso treino funcional com o Bruno na academia. Aí depois, quando é 6 horas da tarde, a gente tem o treino, a aula de balé. E à noite a gente tem um ensaio na quadra e vai entre 8 até 10, 11 horas da noite. E dependendo do dia, a gente tem ensaio de madrugada na Sapucaí, geralmente por volta de meia-noite, 1 hora da manhã. Então, assim, a rotina é treino e ensaio. E casa, a gente acaba não tendo nem lazer, né? O nosso lazer é ali quando a gente se encontra, que a gente se descontrai com uma brincadeira, bate um papo, mas é praticamente isso. Hoje a gente, de certa forma, se tornou não só um dançarino, mas também um atleta, né? Porque trabalha a questão do condicionamento físico, que é muito importante hoje para o casal de mestre e porta-bandeira. Quer dizer, é um conteúdo muito importante, né? Para vocês conseguirem expressar o que, na verdade, é exigido para vocês. E, assim, também tem a coisa de viajar, né? Viajar muito. Hoje em dia, a gente estava falando com a Lili, que hoje em dia o porta-voz, né, das escolas de samba, que representa é o casal, né? Então isso deve ser uma exigência, vocês estarem representando a escola em vários lugares e viajando bastante. Sim, demais. Às vezes tem eventos que a gente acaba até pedindo para liberarem, porque a gente fica muito cansado, né? Então, assim, quando chega no meado de janeiro para fevereiro, dependendo quando o carnaval cai, a gente acaba, de certa forma, se dedicando só a ensaio. Então, quando tem esses tipos de evento, a gente acaba até pedindo para o segundo casal ir no nosso lugar, ou então põe o terceiro, entendeu? Então, hoje a gente consegue conciliar isso de uma forma que não fique ausente o pavilhão. Então, assim, sempre tem um casal representando. E eu li aqui que a Jaque está perguntando como é que a preparação para o carnaval, a construção para cada personagem que representa na avenida. Então, esse ano a Grande Rio veio falando sobre Joãozinho da Gomeia, que foi um grande revolucionário do candomblé, né? Foi uma figura muito importante para Duque de Caxias. Então era um enredo totalmente afro, não tinha como fugir de nada. Então a minha construção esse ano, a gente procurou aprender movimentos afros. Eu tive aula com um dos bailarinos da comissão de frente, que é o Alisson, que ele é formado em dança afro. Ele deu uma aula para mim, para minha parceira, de movimentos de Ansan, de Oxóssi. E aí eu comecei a buscar também com outras pessoas. A gente teve a oportunidade de conhecer a herdeira do Joãozinho da Gomeia, que é a Cécile. E ela hoje é mãe de santo, e ela ensinou pra gente o agueré de Oxóssi, ensinou o movimento de Exu, uma dança do Exu, porque ela explicou a diferença do Exu Catiço para o Exu Bara, que era o que a gente representava. A gente era um misto, na verdade, de Exu Catiço com Exu Bara, que é o Exu Orixá. E a minha curiosidade era que, assim, o ponto muito forte do samba da Grande Rio era muito falado em Oxóssi e em Ansan. E aí a minha curiosidade, né, de procurar saber,
se Exu podia dançar a dança de Oxóssi, e ela disse que sim, que nas rodas do candomblé, Exu dança para Oxóssi, dança com Oxóssi, dança com Yansan, então era uma coisa que poderia. Então foi uma coisa que eu procurei, junto com a minha parceira, junto com a coreógrafa, inserir na dança do casal de mestre sala e porta-bandeira alguns movimentos da dança do orixá, sem perder o tradicional da dança do mestre sala e da porta-bandeira. Então foi uma coisa, foi um casamento que deu certo, até porque a dança do mestre sala e porta-bandeira, ela vem também de um movimento afro. Ela vem dos escravos, sabe? Então é uma construção que é uma junção do afro, dos negros, dos escravos, com as damas da corte, sabe? Então foi uma coisa que casou. Então foi um estudo que deu certo. Então eu consegui, na verdade, vestir o personagem, e o que a gente sempre procura quando a gente vai, na verdade, saber o figurino que a gente vai vir representando, é estudar aquele personagem e estudar algum elemento que retrate, que relembre ele em algum momento da nossa coreografia. Então essa é a nossa construção. Eu acho que é o estudo que é muito importante hoje. E aí vocês têm uma conexão muito próxima com o carnavalesco, com o diretor de carnaval, tudo isso, né? Sim, esse ano a gente teve a oportunidade de dar palpite na fantasia, né? Que é coisa que é muito difícil acontecer nas escolas de samba, que nem todo carnavalesco deixa o casal opinar na hora da construção do desenho. E esse ano eu tive o privilégio, né, de poder dar minha opinião referente à roupa. A princípio, os carnavalescos eles fizeram 2 desenhos até chegar ao terceiro, que era de Exu. O primeiro desenho, a princípio, seria vir vestido de Oxóssi, e o segundo era vir vestido de caboclo. Mas eu vendo o desenho, os 2 desenhos não me agradaram, né, na verdade. E aí eu conversei com eles, falei que eu não estava satisfeito com algumas coisas que estavam no desenho, se poderia alterar. E aí a minha porta-bandeira teve a ideia, né, que alguém passou para ela essa visão, de que a gente poderia vir representando Exu. E aí ela perguntou se eles autorizavam, e os carnavalescos de imediato acharam a ideia sensacional, e aí eles cancelaram aqueles 2 desenhos de Oxóssi e Caboclo, e aí eles desenharam esse desenho de Exu, onde a gente conseguiu dar uma opinião. A própria herdeira do Joãozinho, a Cessi, ela também ajudou eles nessa construção, falou como é que era o Exu Bara e o Exu Catiço quando vinha na Gomeia. Então eles começaram a trabalhar em cima disso. Então foi muito bacana essa construção da gente poder opinar, sabe? Acho que é muito importante quando o casal ele tem essa liberdade. Nossa, que legal. É bacana ouvir isso, né? Porque assim, é um trabalho que tem dão respeito a vocês, né? Não só como intérpretes, mas como pessoas criadoras, né? Intérpretes criadores. Que na verdade vocês estão desde a construção do personagem, do enredo e tudo mais, né? É um caminho longo, né? E conjunto, porque aí você chega lá e a gente vê isso no resultado, né? Porque, porque fica assim, exuberante, vocês arrebentaram, foi muito lindo, muito elogiado, muito bem falado e tal, então isso é muito bacana, né? E a gente ouvindo, é legal a gente ouvir por que resulta em tanta coisa boa, né? Porque tem toda uma trajetória. Sim. E é bom porque, assim, de certa forma, a gente acaba descobrindo outros tipos de danças, sabe? Então, assim, dependendo do enredo, às vezes tem enredo que pode falar de uma dança de frevo. Então, a gente pode inserir algum movimento do frevo na dança da coreografia, né? Na hora da coreografia, sem descaracterizar a dança do casal de mestre sala e porta-bandeira. Então a gente acaba, de certa forma, até expandindo um pouco a mais o nosso conhecimento. Né? Que legal, que bacana. Ô, Daniel, você na verdade é um cara muito novo, né? A gente está falando de tradição e de inovação, modernidade.
Fala um pouquinho disso. Como é que você... Claro, você está falando, né? Na verdade, você está falando o falar de o que você está falando, você está contando disso. Mas fala um pouquinho disso. Nas fontes que você bebeu, tinha essa questão muito forte da tradição, ou você conseguiu achar um caminho ali que te deu essa liberdade? Não, assim, eu tive, a minha fonte sempre foi de muito, como é que eu posso dizer? A dança sempre foi muito clássica, era muito tradicional, porque eu aprendi na verdade, eu tive 2 professores que eles eram muito tradicionais, eles vieram de um estilo muito antigo, eles vieram de uma geração de Elcio PV, Delegado, Peninha, o próprio Bicho Novo, sabe? Então, Bagdá. Então, eram mestres-salas que eles, quando eram mais novos que eu, né? Eles conseguiram ver, eles conseguiram acompanhar e aprender com eles. Então, eles trouxeram essa tradição pra gente. Então, eu sempre procurei, na verdade, não fugir disso, do tradicional, da dança tradicional do Casal de Mestre Sala e Porta-Bandeira. Tanto que, assim, hoje, tem muitos mestres-salas que dançam com bastão, outros dançam de lenço e outros dançam de leque. Eu, particularmente, eu danço de leque e lenço, porque eu aprendi com o Ronaldinho a técnica de dançar de leque e lenço, né? Então, porque tinha um fundamento, tinha um porquê de estar dançando com leque e lenço. O lenço porque, na verdade, antigamente, quando foi construído a figura do mestre-sala, né? Porque, na verdade, não era nem mestre-sala, era baliza. Eles chamavam de baliza. Era para justamente proteger o estandarte, não era bandeira, era um estandarte que, na verdade, antigamente, o que se contava a ponto não era a coreografia do casal, e sim a beleza do estandarte. Do estandarte. Então, naquela época, tinha muito roubos, as pessoas destruíam o outro estandarte para poder perder ponto. Então criou uma figura do baliza para que ele pudesse, de certa forma, ser o protetor e o guardião da porta-bandeira, da porta-estandarte e do próprio estandarte. Então, antigamente, eles dançavam com uma navalha. Então, hoje, com essa evolução toda que o carnaval sofreu, a gente já não dança mais com navalha. Então, o leque, ele na verdade, ele retrata um pouco a navalha, porque quando você abre o leque, você tem uma sensação, eu pelo menos particularmente, eu tenho uma sensação de que eu estou usando uma navalha. E o lenço, ele é um lenço de seda, que na verdade eles diziam que na época, né, não sei, eu nunca fiz essa teoria, mas dizem que a navalha não corta a seda e nem cetim. Então, o lenço era feito de seda. Então, era justamente para evitar o corte do ataque da navalha. Isso. Então, assim, eu vim dessa tradição. Então, é uma coisa que hoje acabou, de certa forma, se perdendo, porque tem muitos mestres-salas que não sabem dançar de leque. Né? Ou então dança com leque, mas não dança com lenço, ou dança com lenço, mas não dança com leque, ou então só dança com bastão. E eu vim de uma geração que eu danço com leque e lenço. Então, esse ano, particularmente para mim, eu tive que abdicar do leque, porque eu vinha com uma representatividade de Exu. Que aí não cabia, né? Eu vinha praticamente com bastão na mão e na ponta tinha uma cabaça, que era uma representatividade de Exu. Então, eu tive que me adaptar a essas coisas. Então, assim, são coisas que a gente precisa estar sempre estudando, se adaptando, mas nunca perder a tradição, porque eu acho que o mais bonito da dança do Mestre Sala e da Porta-Bandeira é o tradicional. É quando você vê que o mestre-sala, ele faz o beija-flor, que, na verdade, hoje a gente chama de cortejo. Mas que naquela época eles chamavam de beija-flor. E é o momento que o mestre-sala, ele mostra que ele ali está sendo realmente o protetor e o guardião da bandeira e da porta-bandeira. Então isso é muito importante. Eu acho que a gente não pode deixar se perder essa essência, o tradicional da nossa dança. Porque
Antigamente, é até bom tocar nesse assunto, que antigamente a dança do casal de mestre e porta-bandeira, se você tiver a oportunidade de assistir por vídeos que tem no YouTube, era uma dança que não era uma dança, na verdade, construída uma coreografia em cima da letra do samba. Era uma dança de momento, sabe? Era o contato do... Você via a sintonia do casal através do olhar. Então o casal não tinha aquela preocupação de estar com uma coreografia em cima da letra do samba. Não, eles dançavam livres. Era uma dança mais livre. Hoje não. Hoje a dança do casal ela é uma dança que ela acaba, de certa forma, sendo um pouco limitada quando se chega na cabine do jurado de mestre e porta-bandeira. Entende? Então a gente acaba não podendo fazer muita coisa porque a gente está sempre dentro da musicalidade, né? É o que eles pedem hoje. É a coreografia em cima da música, em cima da letra do samba. Então tem muito disso. Eu sinto falta de ver acho que o momento de improvisação. Mais livre. Isso. Acho que esse improviso eu consigo fazer na hora que eu saio da cabine, que é quando eu vou dançar pro público, sabe? Então eu acho que é o momento que eu consigo, de certa forma, me conectar com o passado, sabe? Com aquele estilo mais antigo. Que legal isso, muito legal. E assim, na quadra e nos outros espaços, fica à vontade, né? Quando você tá lá no ensaio mais livre, aí você brinca muito, né? Sim. É mais tranquilo pra gente. A gente não tem aquela preocupação de ficar preso à letra do samba. A gente acaba, de certa forma, até improvisando alguns movimentos. Porque a dança do casal, ela também é do improviso, sabe? Então, assim, é porque lá atrás, não sei se a Lili contou, mas eu acredito que ela deve ter contado pra vocês, que assim, quando se construiu a dança do casal de mestre e porta-bandeira, foi porque a corte portuguesa, antigamente, existiam-se bailes, né, cerimônias dentro da corte, e muitos escravos não podiam assistir, só assistiam aqueles que trabalhavam ali naquele momento, e mesmo assim eles viam por umas flechas da porta. Então eles viam aquele jeito do minueto, da polca, da mazurca, que são coisas que contribuíram para a formação da dança do casal de mestre e porta-bandeira. E quando eles retornavam para a senzala, eles reproduziam aquela dança, mas de uma forma meio que debochada, sabe? Jocosa, então, debochada. Isso, então alguns passos que eles não conseguiam ver, eles introduziam o movimento afro. Então, a nossa dança, ela tem essa contribuição europeia, ela tem, sim, a contribuição dos negros, dos capoeiristas. Então, tem histórias que dizem que o mestre Sala, ele saiu da figura de um capoeirista, sabe? Então, isso é muito bacana. Eu acho que essa tradição de não se perder o antigo, mas saber aproveitar um pouco do novo, mas nunca esquecer o tradicional, que é o mais importante. Nossa, que legal. É uma grande aula de história, né? Que está contada por um personagem, assim, um ator de um personagem que é tão importante. Isso é muito legal. E você vê como é que a gente tem... Eu sempre falo, a gente trabalha numa universidade, né? Então a gente sempre está falando da importância da cultura popular na formação geral, mas principalmente na formação dos professores, né, voltado isso para a educação. E a gente está falando aqui de coisas tão legais, né, tão bom se todas não as escolas de samba, né, mas as escolas mesmo, pudessem conhecer tanto disso, um pouco, né, pelo menos disso tudo. Eu sei que muitas das comunidades, das crianças das escolas são de comunidades e que às vezes não sabem, né, não conhecem tanto, mas se tivesse a oportunidade de conhecer um pouco mais, se inseririam na história, né? Não ficariam só, a história é do livro, não sou eu, não, é você. Você é a história, né, Daniel? Você foi buscar lá e você entende o que você representa. Que bacana. Daniel, me fala o seguinte, as pessoas estão fazendo um monte de perguntas aqui, depois a gente encaminha, e se não der tempo de acabar, a gente abre mais uma live aqui para a gente continuar conversando. Sim, tá? sem problema. Me fale das suas parceiras. Você teve algumas parceiras na sua trajetória aí, e aí como é que é isso? É difícil mudar de parceira? Você se acostuma com uma, fica anos ali com... Aí daqui a pouco vai ser, né, por conta dessa história do vai para lá, vem para cá. E aí, fala disso um pouco.
Olha, eu costumo dizer assim, eu aprendi com o mestre Sala, que ele dizia para mim assim, mestre Sala que é mestre Sala dança com qualquer porta-bandeira. Então, isso é a grande realidade. Eu acho que a gente não consegue ter uma sintonia da dança de imediato, porque eu acho que a sintonia ela vem com o tempo, o sincronismo, a confiança, porque eu acho que a dança ela envolve isso tudo, sabe? A confiança é o principal, porque você passa mais tempo com a sua parceira de dança do que com a sua própria família. Isso. Então, você tem que ter essa confiança um no outro. E isso transparece, a gente deixa transparecer através do olhar. Então, quando a gente ouve que as pessoas falam assim, nossa, é tão bonito de ver vocês nessa conexão, sabe? Através do olhar, ela sabe o que você vai fazer, você entende o que ela vai fazer também. E isso é muito bacana. E assim, eu tive grandes portas-bandeiras. A minha primeira porta-bandeira que eu costumo dizer que ela é uma bicicleta para mim. Porque a primeira porta-bandeira é igual andar de bicicleta, a gente nunca esquece. Aprendeu a andar e não esquece mais, né? E a gente aprendeu junto, na verdade, né? Ela teve o primeiro contato no mesmo momento que eu, então a gente fez aula junto, então, que foi a Rafaela. Depois eu mudei de porta-bandeira para dançar com uma amiga minha, que a família dela já era amiga da minha família também. E ela desfilava na época no Aprendizes, mas ela desfilava na comissão de frente e eu já era mestre-sala. E aí ela começou a participar do projeto do Manuel Dionísio, inclusive foi ela que me induziu na época a ir para o projeto do seu Manuel Dionísio também. E aí eu comecei a dançar, que foi a Luana, dancei um bom tempo com ela, e foi ela que me fez sair um pouco dessa minha zona de conforto, que era o Salgueiro, e poder conhecer outras escolas. E ali eu conheci a Em Cima da Hora, eu conheci Acadêmicos da Barra da Tijuca, porque eu precisava daquilo. E é muito bacana quando a gente entende que o sambista, ele hoje, ele não é o sambista de antigamente. Antigamente o sambista ele desfilava na sua escola de coração. O mestre Sala e a porta-bandeira era da comunidade. Hoje não, hoje pelo carnaval ser o comércio, hoje o que a gente põe na frente, o amor, é a nossa dança. E quando a gente vai defender aquele pavilhão, independente de qual seja, aquele se torna o nosso amor também, sabe? Então a gente... Essa modificação que foi se passando. Então hoje eu consigo ver. E depois da Luana eu dancei com a Raquel, que era uma porta-bandeira de Porto Alegre. E aí eu conheci um pouco da tradição gaúcha, que hoje, aqui no Rio de Janeiro, a gente não vê mais porta-estandarte. É só no bloco, mas dentro de escola de samba. E lá em Porto Alegre, existe sim porta-estandarte. As portas-estandarte vêm na frente, tem a primeira porta-estandarte, que no desfile ela vem na frente do primeiro casal. Então isso é muito bonito, sabe? Essa tradição que não se perdeu lá, mas que acabou perdendo um pouco aqui no Rio de Janeiro, mas que lá ainda está vivo. Então, depois da Raquel, eu dancei com uma porta-bandeira, que era a Andréia Neves, foi uma grande porta-bandeira, passou pelo Salgueiro, foi porta-bandeira da Portela, e era uma porta-bandeira que era bem mais velha que eu na época, mas que me ensinou muita coisa também. Então, de cada porta-bandeira que eu tive contato, eu consegui aprender algo, sabe? E hoje eu posso dizer que formou o Daniel Werneck. Olha, que legal. E que de alguma forma também eu venho aprendendo com a nova geração também. Embora eu faça parte dessa nova geração, mas eu venho aprendendo também, porque a gente sabe que mente vazia é oficina do diabo, né? Que a gente costuma dizer. Então, assim, conhecimento a mais nunca ocupa espaço na cabeça. Então, é sempre muito bom a gente estar aprendendo outras técnicas de dança, outras danças, que é muito importante para a construção. Depois da Raquel, eu tive a Alcione, que é também formada em dança. E era uma porta-bandeira que eu passei 3 anos na Estácio dançando. E eu aprendi muita coisa com a Alce. E hoje eu acho que eu tenho até essa conexão de todas elas. Eu tenho mais conexão com a Alcione, embora a gente não dance mais junto hoje. Mas a gente se tornou muito amigo, muito além de carnaval.
ela frequenta a minha casa, eu frequento a casa dela, a gente troca opiniões de coreografia, eu mostro a minha para ela, ela mostra a dela para mim. Então a gente tem ainda até hoje esse contato. E aí eu conheci a Verônica, que foi uma porta-bandeira também, que foi da Grande Rio, foi da Imperatriz, foi da Ilha, hoje atualmente está dançando no Império Serrano, que foi uma porta-bandeira que também era muito mais experiente do que eu, e que me ensinou muita coisa dentro do carnaval e no grupo especial, que era uma visão que eu não tinha. Então eu comecei a amadurecer com a Verônica no grupo especial. Eu aprendi muitas coisas com ela, como, por exemplo, a questão do improviso. Às vezes você monta uma coreografia, mas corre o risco de chegar no momento você esquecer algum movimento. E ela dizia para mim assim, olha, esqueceu, faz cara de paisagem como se nada tivesse acontecido, insere algum movimento da dança do Mestre Sala e Porta-Bandeira que em algum momento a gente vai se encontrar. Então acontecia isso com a gente, então a gente sempre se deu bem. Então eu aprendi muito isso com a Verônica. Então hoje, o que eu passo para minha porta-bandeira, que é dessa nova geração que está chegando agora, é justamente essa maturidade que eu aprendi de todas essas portas-bandeiras que eu tive. E que eu sempre deixo claro para ela que se amanhã ou depois acabar essa parceria, ela possa passar para um novo parceiro, que possa ser até mais novo do que ela, entende? Ou talvez até mais velho, mas que a gente está sempre trocando essa experiência. Independente de idade, independente de um é mais antigo e o outro é mais novo, a gente está sempre um aprendendo com o outro. Que legal, que lição bacana de um artista humano, né? Porque a gente sabe que tem muita vaidade, o universo que a vaidade pode detonar, né? Mas é legal, nossa, é assim, muito bacana ouvir de você, né? Que como a gente falou, tá falando, hoje em dia ocupa um espaço muito importante e mantém, né, a tua fidelidade aos valores, os valores tão bonitos, tão nobres, né? Muito legal, muito bacana. Daniel, a gente tinha combinado mais ou menos, se você tivesse condição, né, de você fazer uma pequena demonstração, viu? O pessoal estava cobrando, querendo que você... A gente está tentando fazer uma estratégia de dançar você com a outra pessoa aqui, mas não deu para rolar, não. Então, é porque nessa quarentena fica difícil, né? Mas prometo que se tiver uma próxima oportunidade e depois que passar essa pandemia, eu combino até com a minha parceira e a gente faz uma live juntos e a gente demonstra alguns movimentos. Tá bom. Então, ó, fique à vontade. Se você quiser e tiver à vontade, se ajeita aí e manda ver. Deixa eu só primeiro passar aqui, explicar para as pessoas assim, que a nossa dança do Mestre Sala e da Porta-Bandeira, ela não tem uma nomenclatura dos movimentos, nem todos os movimentos têm nomes. Há alguns sim, como por exemplo o cortejo, que é o fundamental na coreografia da dança de Mestre Sala e Porta-Bandeira, e deixar claro assim para as pessoas que a dança do casal, o Ronaldinho me ensinou isso e eu sempre guardei, ela se resume em 4 sentidos, que é a apresentação, individual, cortejo e o agradecimento. São esses 4. O individual é quando o mestre Sala está arriscando, é um individual, mas que é para a porta-bandeira, sabe? Não chega a ser ou só o mestre Sala, é o conjunto, é o padedê, sabe? Então, é esses 4 elementos que a gente grava que é fundamental. A apresentação, o cortejo, o individual e o agradecimento, que é quando a gente encerra a nossa coreografia e sai da cabine do jurado. Agora eu vou mostrar para vocês o movimento que a gente chama de cortejo, que é o cortejo do Mestre Sala e da Porta-Bandeira. Eu não sei se eu vou conseguir pegar o meu corpo todo, mas eu vou fazer primeiro com os pés e depois eu vou mostrar como é que ficam os braços. Tá bom? Tá bom, vê lá, o que der para fazer vai ficar muito bacana. Viu, gente? Há pedidos, olha, o Daniel aí demonstrando. Ó, eu não vou fazer não, tá, gente? Eu vou ficar só olhando, tá bom? Vocês me pediram aí, ó, o Atila falou, dança, tio Frank, eu não vou dançar não. Vou ficar só admirando. O cortejo a gente utiliza a perna aqui. Essa perna vai e ela sobe. É isso aqui.
Quando você vai para o seu lado esquerdo, a sua perna direita fica à frente, e ela que conduz a direção. Então, o movimento é isso. Ele vem sendo arrastado, é um movimento arrastado. Trazendo. É o movimento. Os braços, quando a gente diz que ele lembra um pouco o beija-flor, o braço é bem esticado, a gente está feito aberto, a gente fica para receber o sol, então o movimento está aqui, ó, e aí o cortejo ele sofre algumas alterações no movimento do braço. Você pode, por exemplo, quando você usa o leque, fica mais bonito. Eu vou pegar um leque. Viu, gente? A aula completa, ó. Pena que está em pouco tempo. Vou ver se dá para a gente voltar, porque faltam 8 minutos, tá? Vou combinar com ele aqui, de repente a gente dá uma pausinha e volta só para concluir, né? Estou vendo aqui as perguntas. Já que está falando... aí, chegou o lenço. Tem quantos minutos? Ó, a gente tem 8 minutos, mas se você quiser, a gente volta e ainda faz mais um pouquinho, tá? É só eu vou ter que encerrar essa e chamo de volta. Pode ser, que aí eu pego o lenço. Tá bom. Beleza? Então vamos encerrar tá agora? ótimo. Vamos encerrar, aí a gente... eu gravo aqui e a gente volta daqui a pouquinho mesmo, tá? Beleza. Tá bom, combinado. Daqui a pouco a gente volta então, Daniel. Pessoal, então vamos voltar todo mundo, hein? Beleza. Até já. Até já. Gente, então, ó, vou encerrar, gravar e daqui a pouco a gente volta, tá bom? Foi melhor assim, que aí ele se arruma mais lá. Beleza. Até já.